Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo nenhum osso quebrado. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro dos Salmos, capítulo 34, vou ler do versículo 17 ao 20. Dizem assim: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração aflito e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Hoje é 30 de julho de 2024. Soberano eterno Deus, é no nome santo de Jesus, o teu Filho, que estou aqui com oração. Quero te agradecer por esta oportunidade e te apresento cada ouvinte, a família de todos. Resolve, cura os enfermos, os desempregados, concede emprego, os que estão deprimidos, aflitos, enlutados pela perca de algum ente querido, amigo ou conhecido. Consola os corações, te peço em favor da minha família, da minha vida, essa nossa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema dizendo nenhum osso quebrado. E eu dei esse tema justamente porque eu percebo os cuidados de Deus para com todos os seus servos, ou seja, para com os justos. A Bíblia menciona até quantos fios de cabelo tem cada pessoa. As nossas, a minha, a sua cabeça, a cabeça de todos, a quantidade de fios de cabelo, a Bíblia fala que ela é contada, eles são contados, e essa contagem somente o Deus Todo-Poderoso pode fazer. Então, quando eu vejo aqui o salmista expressando, este cuidado de Deus até com os nossos ossos, para que nenhum deles se quebre, eu fico vendo quanto Deus realmente preza por cuidar de cada um de nós. E esse tema hoje vai muito mais além de um simples cuidado de Deus por nós, pelos justos, mas esse tema, esse assunto de hoje, demonstra o amor de Deus, o comando de Deus total da situação da humanidade. Então o salmista aqui, é muito conhecido esse salmo, esses textos também são de largo conhecimento, de todos, onde o salmista aqui fala no capítulo 34, versículo 17, os justos clamam ao Senhor, clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Bom, deixa eu fazer aqui uma observação, que inclusive é de conhecimento de todos. Por quê? Se o salmista diz que Deus ouve o justo quando ele clama e livra esse justo de todas as suas angústias, significa que o justo não deve sofrer. Não é? Parece coerente, mas não é bem assim. Nós somos seres humanos fadados a erros, a pecados. Aliás, nós já somos gerados em pecados. Então, todo esse peso do pecado, mesmo nós tendo recebido a justificação por Jesus, mas esse corpo é corrupto, é mortal, tem as marcas do pecado, tá certo? Mas o sangue de Jesus, ele realmente nos purificou e purifica todo pecador de todos os seus pecados. Por isso que esse corpo, essa matéria, esse físico, não vai herdar a eternidade com Deus. Vai ficar, quando a gente morre vai para o pó, mas quando aconteceu o arrebatamento da igreja, quem morreu será ressuscitarão em um corpo aqueles que morreram
vão ressuscitar em um corpo glorioso, e os que estiverem vivos serão transformados os seus corpos. Mas esse corpo, essa matéria aqui, sangue e carne, não entram no céu. Então, nós observamos, eu entendo que quando diz assim, Deus os livra de todas as suas angústias, é que nós confiamos em Deus que teremos sempre vitórias no meio de todas as nossas angústias. Mas isso não significa que nós seremos isentos de aflições, de angústias, de sofrimento. Quer ver? Tudo que acontece conosco tem um objetivo e tem uma contribuição favorável a nós. Paulo, quando escreve sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, quando ele fala que somos mais que vencedores, ele diz assim, e sabemos que todas as coisas contribuem, todas as coisas aqui, tá? Contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quer dizer, todas as coisas, ou seja, coisas boas que acontecem na minha vida, momentos de prazer, de alegria, mas também coisas ruins, angústia, sofrimento, aflição, perda, tudo isso, como Paulo diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, devemos entender isso, que mesmo que nenhum osso nosso, Deus permite ser quebrado, mas se isso de fato acontecer, porque nós não estamos isentos de um acidente, de tropeçar, quebrar uma perna, um braço, eu já quebrei os 2 braços, um só, acho que eu quebrei 2 vezes, se eu não me engano. Então, assim, não é porque os meus ossos não serão quebrados que eu vou me apegar nisso e se um dia eu quebrar um dos meus ossos, eu vou reclamar de Deus ou achar que essa palavra é mentirosa. Não é isso. Nós estamos aqui sabendo que todas as coisas contribuem, tanto o bem como o mal, para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo tem um propósito, tá bom? Então, há uma compensação das nossas aflições. Paulo, o apóstolo, na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 1, versículo 6, fala sobre isso. Diz assim, mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Veja a compensação da tribulação. Consolação e salvação. Ou se somos, segue o texto, consolados, para a vossa consolação e salvação. Ou seja, se a gente sofre, ou seja, se somos atribulados, é para a nossa consolação e salvação. Mas se somos felizes, estamos vivendo de boa, como diz o dito popular, somos consolados, também é para a nossa consolação e salvação. Então tudo contribui para o bem, como já disse agora há pouco, daqueles que são chamados por Deus. Segue o texto aqui, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Glória a Deus, que Deus está sempre cuidando da gente, As aflições nessa guerra da vida, porque viver não é fácil. É uma batalha diária e a gente quer sempre estar prontos dentro dessa guerra. Então, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, Paulo dando exemplo assim de um militar, de um soldado, na guerra, por exemplo, ele fala para o jovem Timóteo, seu filho na fé. Segunda de Timóteo, capítulo 2, segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Tu, pois, se é para mim, para você, para a senhora, para o senhor, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Está vendo? Qual é o conselho que Paulo nos dá para essa guerra diária? Aliás, essa batalha diária para uma guerra que a gente sabe que um dia a gente vai ter fim, mas a gente quer ganhar essa guerra. É vencendo a batalha diária, suportando, sofrendo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Olha, Jesus disse uma certa vez aos discípulos, João registrou, que no mundo nós, os seus seguidores, os justos, os salvos, teríamos aflições, tribulações, angústias. Isso quer dizer que nossos ossos serão quebrados,
Mas também isso não quer dizer que nossos ossos não serão quebrados. Você está entendendo? Mas Jesus dá um consolo. Olha, vocês vão sofrer, terão aflições, tribulações, mas, porém, entretanto, tendes bom ânimo. Ou seja, seja animado, animada na tribulação, na aflição. Aí ele diz por quê? Ele diz, porque eu venci o mundo. Em outras palavras, ele quis dizer, eu venci o mundo. E se vocês suportarem essas tribulações, essas aflições, vocês também vão vencer o mundo, vão vencer todas as dificuldades. Eu quero concluir dizendo que tudo de ruim aqui que nós sofremos, toda dor, toda aflição, toda tribulação, todo sofrimento, toda perda, tudo isso será trocado daqui a pouco, já, por um prazer eterno, imensurável. E se você crer nessa esperança, que daqui a pouquinho esse sofrimento, essas lágrimas vão cessar, porque você, a senhora e o senhor estarão com o Senhor na glória eternamente, e a noiva de Cristo, se vocês creem, digam amém. Glória a Jesus. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.